Mateus capítulo 13, 24 até o versículo 30, depois do 36 até o 43, e hoje nós iremos falar sobre a parábola do joio no meio do trigo. Vamos repetir comigo? A parábola do joio no meio do trigo. Então, abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação, e nesta passagem em Mateus 13, nós temos um discurso parabólico de Jesus. São 7 parábolas. Semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador, e hoje nós iremos falar sobre a parábola do joio no meio do trigo. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler esse texto comigo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora vamos para o verso 36 até o 43, a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos entender a Tua palavra. Queremos, ó Deus, andar nos Teus caminhos. Queremos, ó Deus, tirar desta passagem lições que possam marcar a nossa vida. Sobre a parábola do joio no meio do trigo. Fale conosco, Senhor. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu conhecimento, cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. E que possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida, que possamos praticá-la para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Até quando Deus vai permitir o mal no mundo? Será que Deus não se importa com o seu povo? Por que Deus não faz alguma coisa? Uma vez que as tragédias acontecem, tiranos assumem o poder, acidentes horríveis devastam vidas e famílias. Me lembrei agora da ponte lá em Baltimore, que caiu quando aquele navio acertou um pilar e veio abaixo aquela ponte, morreram algumas pessoas e outras estão desaparecidas. Valentões executam seus planos malignos sobre as pessoas.
como se fossem os únicos na terra para oprimir os seus liderados. Até quando? Por esta razão, Jesus conta a parábola do joio no meio do trigo para termos paciência e aguardarmos o julgamento final de Deus, o juízo final de Deus. Um dia Deus vai colocar um ponto final em todo mal. Esta parábola aborda a convivência do bem e do mal no mundo e a paciência divina em permitir que ambos coexistam até o tempo determinado para a separação no juízo final, no julgamento eterno de Deus, na consumação de todas as coisas. A parábola do joio no meio do trigo ilustra o julgamento entre o joio, os ímpios, os incrédulos, e o trigo, os justos, que será feito por Deus no final dos tempos, reforçando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todas as áreas da nossa vida, e a nossa necessidade de fé, de paciência, de perseverança neste mundo mau, neste mundo caído. A grande ideia dessa passagem é a expansão do reino de Deus em meio à luta ferrenha do bem contra o mal. E essa parábola, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Jesus nos mostra que o joio foi semeado no meio do trigo. Essa parábola é registrada somente pelo evangelista Mateus. Ela não é encontrada em outra parte da Bíblia. E essa parábola mostra que os perdidos permanecerão ao lado dos salvos até o fim do mundo, quando haverá uma separação final. Os ímpios para o fogo eterno. O Senhor vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E os justos para a vida eterna. Vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O joio aqui é uma erva daninha que nasce nas plantações de grãos, parecida com um trigo. O joio, ele tem a aparência exata do trigo. É muito semelhante. É distinguida do trigo pelos seus frutos, pelas suas sementes. Quando o agricultor colhe, ele vê o fruto é diferente. E nós podemos ver assim se distingue as plantas. É o que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos o falso profeta e o profeta de Deus através dos seus frutos. O joio hospedava também uma espécie de fungo venenoso para a saúde humana. Além de prejudicar o trigo, também ele era uma planta venenosa, podia prejudicar a saúde humana. E nós podemos ver que existia uma lei romana, né, que semear o joio entre o trigo com o intuito, com o ato de vingança. A pessoa passa lá da plantação do seu vizinho e ele não gosta do vizinho, ele vai lá e semeia a semente do joio no meio do trigo para prejudicar o seu vizinho. Existia uma lei que punia quem fizesse isso, se ele fosse descoberto no seu crime. Havia uma lei romana que punia esse malfeitor. O joio foi semeado pelo inimigo às escondidas, enquanto todos dormiam. Por isso Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E eles então puderam distinguir entre a planta boa e a planta ruim, entre o joio e o trigo. Se os homens dormem, meus irmãos, o inimigo não dorme. O inimigo se infiltra sorrateiramente no meio do povo de Deus para semear o joio. E nós devemos ter paciência, porque o joio será separado do trigo no tempo da colheita. Porque se for antes, corre-se o risco de ser arrancado também o trigo. E o texto diz então: vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele diz: não, não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então eles deveriam ter uma paciência de aguardar a colheita para poder colher o trigo e depois colher também o joio e lançá-lo no fogo e queimá-lo. E o texto diz que deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. No tempo da colheita, então, o joio será atado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido no celeiro. Mas a segunda coisa que nós podemos ver, que Jesus explica a parábola do joio no meio do trigo. Os discípulos queriam entender o significado dessa parábola, que Jesus contou essa história em metáforas, em figuras, em ilustrações. A pedido dos discípulos, Jesus explica então essa parábola. Os discípulos reconhecem o quê? A sua ignorância, a falta de conhecimento, e pediram de Cristo a compreensão, a elucidação desta parábola tão importante para a vida cristã. E então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, provavelmente a casa onde se hospedava, a casa de Pedro, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Eles queriam que a parábola lhes fosse explicada. Assim, meus irmãos, nós devemos fazer. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós devemos pedir: Senhor, ilumina a tua palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, meus irmãos, nós não compreendemos nada de Deus, nós não compreendemos nada da revelação de Deus. Nós precisamos pedir a Deus a direção, a iluminação. Devemos orar como o salmista fez: Senhor, desvenda os meus olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para que possamos compreender a lei de Deus, a revelação de Deus, os ensinamentos de Cristo. E a explicação é dada em poucas palavras, e pode ser lida assim. Em primeiro, o que semeia a boa semente, Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. Jesus se encarnou, Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus veio ao mundo semear a boa semente. Ele é o semeador da boa semente. Ele quem trouxe a revelação plena e cabal de Deus para a história da humanidade. Jesus é a palavra encarnada, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus nos trouxe a semente divina, nos trouxe a boa semente de Deus para o nosso coração. O campo é o mundo. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É onde a semente é plantada, tanto a boa quanto a ruim. Jesus, ele semeia a boa semente do evangelho, mas o diabo semeia a semente da heresia, da discórdia, das brigas, das contendas, das mentiras, das narrativas falsas. Jesus semeia a boa semente no campo, no mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Aqueles que têm a boa palavra de Deus no coração, como o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram encontro com o Cristo, o Redentor, o Salvador, aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. A boa semente são os filhos do reino. Mas o joio são os filhos do maligno, os filhos das trevas, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que até chegaram a caminhar com Jesus, mas as fascinações das riquezas, os deleites da vida, as baladas, as noitadas,
Essas pessoas então se desviaram. Os filhos do maligno aqui são aqueles que não depositaram a sua fé somente em Cristo. Esses são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Existem os filhos de Deus, mas existem também os filhos de Satanás. E Jesus chega a dizer que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas os filhos do maligno são aqueles que seguem este mundo perverso, seguem as heresias de Satanás, que abandonaram a Cristo, que rejeitaram a Cristo para seguir as suas paixões, para seguir o seu próprio coração. O texto diz que o inimigo que o semeou é o diabo, o anjo caído, um anjo que se opõe a Deus, um anjo rebelde. Satanás se infiltra no meio do povo de Deus para semear o joio. E Satanás se infiltra no meio da igreja com um sapatinho de algodão, para não fazer barulho e enganar as pessoas. Satanás, ele se infiltra no meio do povo de Deus para enganar, para semear a discórdia e semear também as heresias. O reino de Satanás, meus irmãos, é um reino parasita. Ele quer sabotar a obra de Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão. E ele é o semeador das heresias. Jesus, ele fundou a igreja. Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Satanás, ele semeou as heresias. E a Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, o tentador, homicida, príncipe das trevas, enganador, adversário, astucioso, grande dragão, serpente antiga, Deus desse século. O Deus desse século veio para ludibriar as pessoas. O Deus desse século, letra minúsculo, porque o Deus desse século é o príncipe das trevas. E ele é vencido pela fé. Nós podemos vencer Satanás pela fé, pelo sangue de Jesus. E nós sabemos que o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso o diabo não cochila, não dorme. A gente pode até dormir, mas Satanás trabalha 24 horas por dia. A missão dele é enganar, é ludibriar, é mentir, é matar, é roubar, é destruir. Satanás não quer um ser humano feliz, uma família feliz, uma criança feliz, um jovem feliz, um adolescente feliz, um idoso feliz, ninguém feliz. Porque ele veio para destruir. E Jesus dirá no último dia para os ímpios: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Devemos ter cuidado, meus irmãos, com as falsificações de Satanás. Ele possui também cristãos falsos. Satanás se infiltra no meio da igreja através dos seus agentes. Paulo chega a escrever a sua segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Vejam bem, irmãos que não são irmãos, irmãos que não tiveram o coração transformado, irmãos que não foram libertos dos seus pecados, irmãos que não nasceram de novo, são religiosos, mas não nasceram de novo, são falsos irmãos. O falso irmão entra na igreja falando em línguas e sai da igreja descendo a língua nos irmãos. O falso irmão é assim, ó. Ele não ama a igreja. E ele desce a língua com fofocas, intriga, maledicência. Ele quer o mal. Porque ele tem parte com o capeta, com Satanás. Não anda com Deus, não vive com Deus. O crente verdadeiro tem temor de Deus, meu irmão. Ele tem um temor de Deus no coração. Satanás acredita num evangelho falso, um outro evangelho. E a Bíblia diz: se nós pregarmos outro evangelho que não seja esse que foi revelado, seja anátema.
Ele estimula uma falsa justificação, ele estabelece a sua própria regra, a sua própria religião, o seu próprio conceito. Ele quer viver segundo a sua própria revelação. Paulo chega a dizer: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, eles rejeitaram a vontade de Deus, a revelação de Deus, para estabelecer a sua própria justiça. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. São cegos. E até mesmo Satanás cria uma igreja falsa. Quando Jesus deu a revelação a João, na ilha de Pátio, ele falando à igreja, diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No fim dos tempos, meus irmãos, chegará ao cume de produzir também um falso Cristo. O Papa é um exemplo, que se coloca no lugar de Cristo como se fosse o cabeça da igreja, o dono da igreja, o vigário de Cristo na terra. Mas o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo, que habita em nós, que nos ilumina. Os apóstolos aí dos milagres, não existem apóstolos hoje. Nós temos só 12 apóstolos. E a igreja é apostólica porque ela está na doutrina dos apóstolos. E perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também o pai apóstolo ou o anticristo, que se coloca no lugar de Cristo ou contra Cristo e a sua palavra. Mas o texto mostra ainda a ceifa, que é a consumação do século. Vai ter um dia final, onde Deus vai colocar um ponto final em todo mal. E a consumação se dará na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Cristo voltará para buscar os salvos e julgar este mundo perdido. Esse mundo anticristão, este mundo que nós temos uma cultura anticristã, que não segue os valores de Cristo e da sua palavra. E do juízo divino ninguém escapará. Nós podemos, por exemplo, lá em Mossoró, 2 presidiários fugiram de uma cadeia de segurança assim, máxima. Se fosse a mínima, né? A mínima está fugindo todo dia, né? Mas lá fugiram 2 que eles não descobriram, um até mancola. Mas Deus sabe, ninguém vai fugir de cadeia nenhuma diante do juízo de Deus. Ninguém vai fugir do juízo final. Ninguém vai escapar. Nem um homem mais poderoso, mais esperto, mais enganador, mais mentiroso. Ninguém. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. A volta de Jesus ao mundo será uma volta pessoal. Não vai ser o arcanjo Miguel que vai buscar a igreja, mas Cristo mesmo que vai voltar. E a sua volta será visível, todo olho verá. Todo olho verá. Será uma volta poderosa. Ele ressuscitará os mortos, uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno, e lançará o diabo e os seus anjos no lago de fogo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e o que está reservado para Satanás é o lago que arde com fogo e enxofre. E será uma volta gloriosa, porque Jesus não voltará com a coroa de espinhos. No estado de humilhação, Jesus voltará com a coroa de glória, rodeado com os seus anjos. Não vai voltar e aparecer diante da televisão como aquele Henry Cristo, né? Meu pai. Não. Isso é um Cristo falso, fracote, que não faz nada. Esse que voltará, vai voltar uma volta gloriosa. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele, e o confessará que ele é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e toda língua dará louvores a Deus. Pastor, até o diabo vai dizer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Todos os governantes atuais e os do passado, todos vão se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os crentes também, principalmente os crentes, mas com alegria, porque foram salvos. Vão dizer isso com alegria. Os ímpios vão dizer isso com tristeza, porque o Senhor vai dizer para ele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será uma volta gloriosa, meus irmãos, porque Jesus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Os céus que agora existem estão sendo preparados para a destruição, para o fogo eterno. Mas Deus vai renovar este mundo e criar um novo céu e uma nova terra. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Os ceifeiros, meus irmãos, são os anjos. Os anjos são agentes do reino de Cristo. Eles trabalham a favor dos que hão de herdar a salvação. Pastor, está escrito, Hebreus 1,14. Deus usa os anjos. Na consumação do século, o joio será colhido e lançado ao fogo eterno. E Jesus mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Fico imaginando ali a caldeira da Manisma, ou lá da Usiminas, em Patinga, que cai uma pessoa ali e derrete. A fornalha acesa é muito pior do que a caldeira que os homens fazem. As pessoas vão sofrer ali dentro eternamente. Por isso, meus irmãos, não tem nada melhor nesta vida que servir a Jesus. A melhor coisa na vida é saber que só Jesus pode nos livrar do inferno. E o inferno não é uma alegoria, não é uma metáfora. O inferno é um lugar real. Assim como o céu é um lugar real. É um lugar de punição por causa do pecado, o inferno. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O inferno é um lugar de sofrimento no fogo. Lembra que o rico pedia assim: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo em água e me refresque a língua. Não tem refresco no inferno. Nem uma gota de água. É sofrimento eterno. E é um lugar só de tristeza. Só de tristeza. O texto diz que é choro e ranger de dente. De tanta dor. Todavia os justos, meus irmãos, desfrutarão do reino do seu Pai. Vão resplandecer como o sol. Vão brilhar na presença de Deus. E Jesus termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Olha aqui a advertência. Quem tem ouvidos, ouça. Que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e entendê-la. E essa parábola nos desperta, meus irmãos, para várias realidades espirituais. Primeiro, que no mundo salvos e perdidos estarão juntos até a consumação do século. Neste mundo nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, cristãos morrem por causa da fé, igrejas são queimadas no mundo islâmico, no mundo comunista, somos perseguidos ideologicamente neste mundo caído. O mal e o bem sempre serão achados juntos na igreja até o fim do mundo. Até o fim do mundo nós somos uma igreja militante, uma igreja que está lutando contra o mal. E devemos ter cautela no nosso julgamento. Como disse William Barclay, no final a pessoa não será julgada por um ato ou por um estágio em particular de sua vida, mas sim por sua vida inteira. O julgamento não pode vir até o final, pois Deus é o único que vê todo homem e toda a sua vida. Então Deus vai julgar todo o conjunto da obra. O que fizemos e o que deixamos de fazer.
e se a nossa fé estava em Cristo ou em nós mesmos. Se seguimos seguindo as práticas de pecado que desonra a Deus, seguindo o nosso pecado, ou se lançamos a nossa vida diante dos pés da cruz, pedindo a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. E quem crê nele tem a bênção da vida eterna. E os nossos filhos, os filhos do reino, meus irmãos, têm no coração a boa semente do Filho do Homem, tem a palavra de Deus no coração, tem a vida eterna. Nós podemos ter a certeza da vida eterna. Mas os filhos do maligno, eles têm a semente do diabo no coração. Eles não amam a Deus, eles não amam a igreja, eles não amam o evangelho. Quem é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Às vezes eu evangelizo algumas pessoas, eu quero ouvir isso, não creio nisso não. A Bíblia é papel e aceita tudo. Aí eu digo assim: olha, a Bíblia é papel, mas o que está escrito dentro é a palavra de Deus. Seu dinheiro também é papel, então você rasga a nota de 100. Não, tem valor. Aqui também tem um valor eterno, a palavra de Deus. E eu sempre cito esse versículo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. E nós aprendemos também que na consumação do século, Jesus punirá os ímpios no fogo eterno e recompensará os salvos na glória eterna. O joio será colhido e lançado ao fogo na consumação do século. E Deus então vai colocar um ponto final em todo o mal. Os homens opressores, toda a maldade humana, toda a corrupção, tudo isso vai ter um fim na consumação. No entanto, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Aguardando com paciência o juízo final de Deus. Um dia Deus colocará um ponto final em todo o mal, em toda sua dor, vai enxugar as suas lágrimas, vai ressuscitar os mortos, a morte não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O joio vai ser lançado no fogo eterno, o trigo será colhido no celeiro de Deus, os inimigos do evangelho serão destruídos, os comunistas, os islâmicos, os satanistas, os anticristãos, todos esses serão lançados para dentro do lago do fogo. O rei virá e com ele o juízo, ninguém escapará. Por isso nós devemos aguardar com paciência o juízo final de Deus, quando Deus colocará um ponto final em todo o mal. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Semeando a boa semente do reino de Deus. Devemos semear a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Levante a sua Bíblia aqui, bem alto comigo. Pregue a palavra de Deus, aqui está a semente da vida. Anuncie essa palavra na sua família, na rua, na praça, na escola, na faculdade, nas nações, nas tribos, nos povos, nos barcos, nos navios, dentro do carro, dentro de qualquer repartição pública. Fale do evangelho. Esse é o grande desafio da igreja. Devemos ficar sempre em alerta, semeando a boa semente do reino, para que o reino das trevas seja dissipado e o reino de Deus resplandeça neste mundo caído, e vidas sejam alcançadas, sejam resgatadas, sejam salvas, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pois quando o povo de Deus cochila, meus irmãos, Satanás põe-se a trabalhar. Satanás trabalha 24 horas para semear as mentiras, as narrativas mentirosas, as heresias, a maldade. Veja no 4º século, a igreja cochilou dos mosteiros e veio o inimigo e plantou a semente do islamismo no coração de Maomé. Olha aí, uma religião pagã que tem outra revelação, o Alcorão, uma religião anticristã, anti-Deus, que mata cristãos. Paulo advertiu os anciãos de Éfeso, meus irmãos,
Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Veja bem que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Ele preparou os presbíteros daquela igreja, ele doutrinou aquela igreja, mas ele sabia que depois da minha partida, lobos vorazes iam penetrar na igreja, entrar na igreja, e semear a semente do mal. Líderes que iam nascer dentro daquela igreja, lobos vorazes, falsos cristãos, falsos irmãos. E Paulo dizendo, olha, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Em Éfeso tinha a grande Diana dos Efésios, e a igreja, no século V, em 431, eles colocaram Maria como corredentora, tiraram a grande Diana dos Efésios e colocaram Maria como deusa da igreja, como corredentora. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja cristã genuína, porque ela coloca Maria como corredentora. Mas Maria não pode rogar por nós pecadores, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esta heresia surgiu na igreja em Éfeso, em 431 da era cristã. Por isso nós devemos semear a boa semente do reino, porque Satanás não brinca. Ele continua semeando as heresias. E é por isso que nós devemos conhecer o Evangelho, para poder plantar a boa semente. Caso contrário, vem Satanás e semeia a semente da heresia, a semente da discórdia, a semente contra o Evangelho de Jesus. Vigiai, diz o texto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, ou melhor, em terceiro lugar, como viveremos perseverando na nossa missão, mesmo em meio às adversidades. Enquanto aqui vivermos neste mundo caído, enfrentaremos o mal, as perseguições, as heresias, as ideologias anticristãs, a ideologia de gênero, que diz que a gente não nasce nem homem nem mulher, a gente que vai decidir o que quer ser, você pode ser o que você quiser, mas isso é heresia, isto é anti-Deus. E anti-ciência, porque quando nós nascemos é XX, XY, é homem ou mulher. E as cosmovisões equivocadas contra a família de Deus, tendo movimentos LGBTQIA+, e aí você pode até ter um animal como seu marido ou como a sua esposa, e aí nós podemos ver um movimento que destrói os valores de Deus, os valores da família, os valores da palavra de Deus. Não desista. Não desista. Cristo está conosco, meus irmãos, todos os dias até a consumação do século. Não deixe de orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não deixe de clamar ao Senhor, persevere na sua missão, mesmo em meio às adversidades. O fim do ímpio será terrível, mas o fim do cristão será glorioso. Louvado seja Deus. Vale a pena servir a Jesus, apesar das perseguições. Quando a gente olha para a história da igreja, todos os apóstolos morreram por causa da fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, eles cortaram a sua cabeça. Tomé foi flechado. Tantos outros morreram por causa da sua fé. E João, o apóstolo do amor, morreu perseguido na ilha de Patmos por causa da sua fé, quando ele escreveu Apocalipse. Morreu com 98 anos, dizendo: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vale a pena servir a Jesus, meus irmãos. Vale a pena andar com Jesus, apesar das lutas, apesar da perseguição, apesar do mal que existe neste mundo caído, apesar dessa antítese entre o bem e o mal, o reino de Deus vai avançando para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Convido os irmãos a se colocar.